O tema de hoje é: você não precisa de novos pacientes para alcançar os seus 25 mil reais no mês. Não precisa de novos pacientes e eu vou falar sobre isso aqui com vocês hoje. Então, eu não vou falar aqui de nada que qualquer dentista não seja capaz de aplicar no seu consultório. Só que, para você entender o que eu vou falar aqui, é preciso abrir a mente, abrir a cabeça para aprender algo novo, para entender o que eu vou falar aqui. É estar aberto para novas possibilidades, tá? Porque senão você não vai ter uma mudança na sua vida. É preciso pensar diferente, para que agora em 2021 você tenha um resultado diferente, um resultado melhor, um resultado de crescimento. Muitos alunos meus tiveram esse resultado agora em 2020. Eu fico muito satisfeita em poder falar isso, porque foi um ano atípico, completamente atípico, que muitos dentistas fecharam seus consultórios. Tive alunos que chegaram a fechar aí 15 dias até um mês, mas quando retomaram, já sabiam o que fazer para trazer os seus pacientes de volta e aplicando algumas dessas estratégias que eu vou falar aqui. Então vamos lá. Como é que eu comecei, né, essa história? Carla, como assim? Não precisa de novos pacientes? O que você fez na sua vida? Lá na minha história, lá no meu começo, quando eu decidi que eu tinha que aumentar o meu faturamento, não foi nem eu que decidi, eu precisava aumentar o meu faturamento, simples assim, eu não tinha alternativa, né? O que eu comecei a fazer? Bom, não tinha redes sociais, não tinha internet, eu preciso buscar mais pacientes, eu preciso de novos pacientes, mas e os meus pacientes que já passaram comigo? Então a primeira estratégia que eu usei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com os meus pacientes. Ah, Carla, mas isso é óbvio, isso é muito simples. Sim, só que muitos dentistas não fazem isso. Então lá atrás, o que eu fazia? Eu tinha lá um software de gestão, né? Isso foi uma das primeiras ações que eu tomei no meu consultório, quando eu decidi dar uma virada, comecei a me organizar. E aí, o que eu fiz? Eu via, né, ali no meu software de gestão, os pacientes que já precisavam retornar, que já fazia mais de 6 meses que tinham terminado o tratamento comigo. E eu ligava para eles, entrava em contato com eles, eu pessoalmente. Eu ligava para eles e conversava, perguntava como estava e tudo mais, e que falava que já estava na hora de retornar. Alguns agendavam, mas a maioria não agendava consulta. Então eu comecei a tentar, aí, né, quem conhece a minha história sabe que foi aí entre erros e acertos, mas eu comecei a entrar em contato com os meus pacientes. Então eu comecei a entrar em contato, a chamar de volta para uma nova consulta, para um novo tratamento. Aqueles que não haviam terminado o tratamento, eu também comecei a entrar em contato. E isso me gerou, sim, um aumento de faturamento. Só que eu comecei a entender que não bastava eu entrar em contato só no momento de agendar a consulta de novo, que isso não era tão eficiente. Eu conseguia agendamentos? Conseguia, mas eram poucos. Poucos quanto, Carla? Vamos lá, de 10 pacientes que eu telefonava, 1 ou 2 só agendavam uma consulta e iam na consulta, né? Porque alguns agendavam e não compareciam. Isso acontecia também. Então, essa foi uma das ações que eu fiz na época, além de buscar parcerias, enfim, além de buscar, sim, novos pacientes. Porque eu ainda não entendia qual era o caminho, eu estava começando, né? Eu não entendia ainda qual era o caminho, o que era importante realmente para um consultório crescer. Então, essa foi a primeira ação que eu fiz. Depois eu entendi que eu ter mais contatos com os meus pacientes, entrar em contato mais vezes com ele durante o ano, era bastante eficiente, era bom, trazia uma resposta positiva. Então, por exemplo, eu mandava um cartãozinho de aniversário, um feliz aniversário,
né? Eu mandava ali um Feliz Natal no final do ano. Então, quando eu comecei a fazer essas ações, colocar essas pequenas estratégias aí em prática, eu comecei também a ter mais resultado. E aí, vou dar um exemplo aqui então de uma aluna, né? Hoje a gente tem a internet, hoje a gente tem mais visibilidade, quem sabe trabalhar com isso consegue aparecer para muito mais pessoas. Só que muitas vezes o dentista não olha para dentro, não olha para os seus próprios pacientes, aqueles que já conhecem o dentista, que já gostaram, que já fecharam um tratamento pelo menos uma vez com ele, que já foram até o consultório. Porque essa é a primeira grande dificuldade, é trazer um paciente novo para o seu consultório. É uma dificuldade e é investimento. A partir do momento que ele já foi lá e já fechou com você, ou pelo menos ele já foi lá e te conheceu, pode não ter fechado o tratamento, mas ele já deu um primeiro passo importante, então ele já te conheceu, já teve contato com você. E se gostou do seu atendimento, e eu estou considerando aqui que o seu atendimento é bom, que você faz um bom tratamento, que sabe conversar com o paciente, né, sabe gerar conexão ali, é só você entrar em contato com ele de novo da maneira certa, com uma certa frequência, que as possibilidades, as chances dele retornar aumentam bastante. Por quê? Porque ele vai estar sempre lembrando de você. E não se lembrando de você só para agendar uma consulta. Né? Você fazer contato com ele só para agendar não traz bom resultado. Eu tenho uma aluna do método Dentista Referência. O que ela fez? Eu sugeri ali um desafio para os alunos na nossa comunidade. A gente tem uma comunidade secreta no Facebook, só dos alunos do Dentista Referência, e eu sugeri ali um desafio para os alunos de uma campanha de clareamento. Uma campanha de clareamento, dei ali prontinha pelo WhatsApp, ou seja, a custo zero essa campanha. Então, uma mensagem que bem estruturada, obviamente, não era qualquer mensagem, mas uma mensagem que os alunos mandariam para o seu paciente e, dependendo do interesse, agendariam ali uma consulta. Mas uma mensagem estruturada de forma que trouxesse desejo nas pessoas de fazer aquele procedimento, aquele tratamento, o clareamento. E aí, para quem? Para pacientes já que tinham passado na clínica dela, né? E ela mandou para uma quantidade X de pacientes lá essa mensagem, pacientes acho que fazia muito tempo que não iam, que já estavam assim praticamente esquecidos, né? E muitas vezes o dentista esquece dos pacientes, não fala praticamente mais com eles depois de finalizado o tratamento, e ela mandou essa mensagem, uma mensagem igual, padrão para todo mundo, e teve interesse e fechou 65 clareamentos. Olha só, 65 clareamentos, que representou quase 30 mil reais num mês, e que era um faturamento que ela não teria se ela não tivesse feito essa campanha. Foi uma campanha que não foi divulgada em rede social, que ela não investiu nada, não investiu R$1 para fazer isso, mas entrou em contato da maneira certa com os seus pacientes, com as pessoas que já conheciam. Essas pessoas que já foram no seu consultório, principalmente as que já fecharam o tratamento com você, elas não precisam ali de muito esforço seu. Você não precisa mais gerar credibilidade, você não precisa mais gerar ali confiança, conexão, você já gerou. Porque se ela já concordou com você uma vez, possivelmente ela pode concordar de novo. Ah, Carla, mas é todo mundo que participa dessa campanha que fecha o tratamento? Não, claro que não, né? Isso não é em nenhum momento ali do seu funil de vendas no seu consultório. Em qualquer divulgação que você faça, porque isso é uma divulgação, né? Você está divulgando uma campanha, você aparece, você mostra essa campanha para um número X de pessoas, e menos X menos Y, né, é que tem algum interesse. E aí uma menor quantidade ainda é que vai agendar, e uma menor quantidade ainda é que vai comparecer e fechar, né? Então eu preciso ter
é preciso ter essa mentalidade, que não é todo mundo. Ah, Carla, então eu vou selecionar 10 pacientes e a expectativa vai ser que 10 vão fechar comigo? Ou que 9 vão fechar? Essa expectativa é um pouco alta demais. Principalmente se você estiver falando com pacientes que faz muito tempo que passaram com você. Tá? Então são os pacientes frios, aqueles que você deixou esquecido lá da sua lista de cadastros. Então, mas olha o resultado. Com pacientes frios, essa minha aluna fechou 65 clareamentos num mês. E ela não teria esse faturamento se ela não tivesse feito essa campanha. E é claro que tem que ser com a mensagem certa, tem que existir ali um motivo para você estar mandando uma mensagem, principalmente para quem você nunca falou, nunca mandou um WhatsApp para um paciente, de repente manda. O que é que você tem que falar ali? Existe uma maneira certa ali de estruturar uma mensagem que não é invasiva, que a pessoa fica feliz em receber e que você tem resposta positiva. Então, quem aprende o caminho não precisa necessariamente de novos pacientes para alcançar os seus 25 mil. Agora, claro, quer ir além? Quer fazer mais? Aí sim, né? Novos pacientes e fidelização e trazer os seus pacientes de volta para fecharem mais tratamentos. Qualquer negócio que cresce precisa de pacientes fidelizados. Investe em fidelização. Não existe um negócio sólido que cresce, que dá lucro, que seja lucrativo, que vive só de novos clientes, atraindo novos clientes, e aquele cliente consome uma vez só, compra uma vez e nunca mais volta. Não, ele precisa voltar. Hoje a gente faz uma compra online e dependendo da empresa, depois recebe ali um WhatsApp. Nossa, seja muito bem-vindo, obrigado por nos escolher, pela sua compra, como é que foi o seu atendimento? Não é isso? Isso é uma estratégia de entender a satisfação do cliente. Por quê? Porque quer que ele retorne. E já fazer uma comunicação ali de fidelização. E o dentista não faz isso. Não faz nada disso. O paciente termina o tratamento e fica esquecido lá. Fica lá na lista, no arquivo morto lá dos cadastros. E o dentista acha que é o paciente que tem que procurar ele de novo. Por livre e espontânea vontade, sem ver nada do dentista, sem ter uma comunicação, sem ter um start, e acha que é assim. E o paciente que não volta ainda é taxado de ele não cuida da saúde, ele não valoriza a saúde bucal. Só que muitas vezes o dentista se esquece, primeiro, que a vida de todo mundo é corrida. Não é só a sua vida que é corrida, a vida do seu paciente também é corrida. O tempo voa. Eu mesmo, quando tenho que retornar no médico, outro dia eu fui no meu ginecologista e eu me assustei, fazia 2 anos que eu não ia. E eu sou uma pessoa que vai a cada ano. E passou, a secretária dele não entra em contato, veio a pandemia, bagunçou tudo ali meus exames e enfim, eu perdi um pouco aí a noção de tempo, fiquei 2 anos sem ir. Ou seja, poderia ter ido numa consulta a mais com ele. Isso seria bom para mim, seria bom para ele. Mas se tivesse acontecido um contato, com certeza eu teria agendado. Então o dentista perde muito. Eu costumo dizer que ele deixa dinheiro na mesa quando não fala com o seu paciente. Ah, Carla, mas eu posso delegar isso para minha recepcionista? Fazer? Telefonar ou mandar um WhatsApp? Pode, desde que você oriente muito bem que mensagem ela vai falar, o que ela vai dizer. E eu repito, não é só entrar em contato para agendar um retorno. Não é isso. Você precisa entrar em contato em outros momentos também, né? Agora, nesse momento aí de pandemia, como é que tá você? Como é que tá a sua família? Pega uma lista de cadastros ali de pacientes faz tempo que você não vê e faz esse contato para você ver como as pessoas vão ficar agradecidas, vão gostar, sem você querer agendar uma consulta. Você pode até falar, olha, faz tempo que você não vem aqui, eu só quero dizer que eu tô aqui no mesmo endereço, é o mesmo telefone, se precisar de mim eu tô aqui. E só.
E não, você precisa retornar, já está na hora de voltar, tá? Você vai se fazer lembrar e num momento que aquela pessoa quiser cuidar da saúde bucal, ou se alguém falar de dentista com ela vai se lembrar de você. E aí você pode fazer um outro contato mais à frente, falando da importância de retornar, de acordo com o histórico de tratamentos, né, que ela tem com você, tá? Então é muito importante. Além disso, então fazer campanhas de fidelização, falei de fazer campanha, por exemplo, de clareamento, né? E é claro, com a comunicação certa, não é só mandar ali uma mensagem, quer fazer clareamento? A gente está com desconto no clareamento esse mês. Você tem interesse? Não é assim. Principalmente se for para uma lista fria. Não é dessa forma mesmo, tá? Então existem estratégias de comunicação, aí eu precisava fazer uma aula inteirinha só sobre isso, tá? Não é esse o objetivo aqui. Com a comunicação certa, com os princípios certos ali no seu texto, ou num áudio, ou num vídeo, que realmente faz com que as pessoas prestem atenção naquilo que você está falando e que queiram tirar mais dúvidas e agendar para fazer aquele tratamento. Que se interessem, né? Tudo é gerar interesse das pessoas. Um outro ponto importante. Então, eu estou dizendo que é possível alcançar os R$25 mil por cadeira odontológica num mês no seu consultório, sem necessariamente precisar só de novos pacientes. Então, primeiro, campanhas de fidelização. Segundo, resgatar os seus pacientes que não finalizaram o tratamento. Então, quantos pacientes você tem aí que passaram até hoje no seu consultório e que começaram o tratamento e abandonaram? Pacientes de ortodontia ou de reabilitação oral, pacientes de odontopediatria que não realizaram o tratamento todo, que foram por causa de uma extração e quiseram fazer só a extração, mas precisavam ter feito ali a prevenção, tinha também uma cárie para tratar. Quantos? Será que resgatar esses pacientes não vai aumentar o seu faturamento? Claro que sim, e é preciso fazer isso um a um. Carla, mas isso, nossa, Carla, mas dá muito trabalho, eu nem sei, não tenho software odontológico, tá tudo desorganizado no seu consultório. Vai lá nas suas fichas de papel mesmo. Tem que ter trabalho além para ter um resultado além. O grande mal das pessoas em geral aí, da humanidade, é querer ter um resultado, mas não querer fazer nada mais. Então, se você está aqui fazendo isso aqui hoje, o seu resultado é esse, e você quer aumentar o seu resultado, como é que faz? Tem que aumentar aqui também, senão não chega. Não tem milagre. Eu nunca falo, nunca falei, nunca prometi milagre e nem fórmula mágica. Eu sei bem como é que é a realidade. Aliás, não se esqueça que eu estou na prática. Eu sei como é o dia a dia do dentista, eu sei como é a vida. Não tem fórmula mágica, não tem como ter um resultado maior se não trabalhar maior. E aí você vai ter um trabalho de selecionar esses pacientes. Lógico que sim, você quer que eles voltem, não é? Então você vai fazer isso. Não é a sua secretária que vai fazer isso, é você que vai fazer isso. E aí, você aprendendo isso, você começando a fazer e a ter resultado, aí você delega para ela. Treina, orienta, verifica se ela está fazendo direitinho, se está tendo resultado. Do que você precisa é de paciente na cadeira para chegar no seu 25 em 1. Não tem segredo, não é secreto isso, tá? Muita gente fala para mim nas redes sociais, Carla, então, no seu curso A Virada do Dentista, então você vai contar ali, vai ensinar uma fórmula mágica? Não, nunca disse isso. Nunca disse que ia ser fácil e nem que é uma dica. Quem promete uma dica e vai transformar a sua vida, cuidado. Eu não tenho essa experiência, nunca vi isso na minha vida. Uma dica. Isso em qualquer negócio, tá? E ó, que eu acompanho profissionais aí das áreas mais diversas no Brasil e no exterior. Não tem dica milagrosa, não tem estratégia mágica. Não é uma ação. Olha aqui, eu tô falando de várias aqui, só nessa aula. Mas que são ações
possíveis para qualquer dentista colocar em prática. Então, por que não fazer? E quem fala que o dentista precisa sair do mocho para aprender a ganhar dinheiro, depende do momento que você tá. Cuidado. Eu saí do mocho, mas foi um processo. Teve um momento que eu precisei estar muito no mocho e fazia muito além. Era domingo, era fim de semana que eu fazia essas listas aí, já me organizava para na segunda-feira já começar a telefonar para X pacientes por dia. Essa era a minha meta, se não me engano eram 6 pacientes por dia para quem eu telefonava. Então eu tinha uma meta de ligações, era como se fosse uma meta de vendas, isso lá no comecinho, eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu fazia. Então eu tirava, era aquele período ali que um paciente faltava, por exemplo, e eu tirava, o que eu ia fazer? Não ia pro WhatsApp, não tinha WhatsApp, mas eu não ia ler, eu não ia me distrair, eu não ia dormir, eu ia telefonar para os pacientes, para fazer esse resgate, para dizer que já estava na hora de retornar, e ligava também, olha só, para os pacientes que tinham feito consulta e não tinham começado o tratamento ainda. Então esse resgate também é importante ser feito. O paciente vai no seu consultório, faz uma consulta, não fechou, não voltou mais, ou marcou um agendamento para iniciar o tratamento e não apareceu, ele foi, te conheceu por alguma razão, ele não quis fazer o tratamento com você. Por que não? Aliás, você tem que falar com ele de novo. Precisa entrar em contato. Por que será que ele não voltou? Pode ter sido por falta de tempo, pode ter esquecido, perdeu aquela data e você não entrou em contato. Ah, Carla, mas eu mando uma mensagem de confirmação da consulta. Às vezes ele não viu ou aconteceu alguma coisa ali, ele não compareceu e passou. Como eu já disse, a vida de todo mundo é corrida. Então é importante falar com essas pessoas, perguntar. Olha, ficou alguma dúvida sobre o tratamento? Você agendou para a gente iniciar, não veio? E, enfim, aconteceu alguma coisa? Você tá bem de saúde? Como é que tá a sua família? E buscar sempre entender o que é mais importante, por que a pessoa foi até o seu consultório, escolheu você, agendou, fez uma consulta e não começou o tratamento. Quanto mais você entender isso, pode não ter gostado do atendimento. Só que quando a gente não fala com esses pacientes, quando o dentista não fala com esses pacientes, ele perde a oportunidade de conhecer mais, cada vez mais o seu cliente, o seu paciente. E aí não cresce. Então, ter essa comunicação de resgate de tratamentos interrompidos e falar, entrar em contato com esses pacientes que não fecharam o tratamento, isso é muito importante. Veja, é custo zero. Quanto é que você está gastando nisso? É uma mensagem de WhatsApp, é um áudio que você vai mandar por WhatsApp. Pode ser que você faça até uma ligação, dependendo do paciente. Telefonar, hoje em dia ninguém telefona para ninguém, muito raro. Então você telefonar para um paciente pode ser poderoso, só esse ato de telefonar, tá? Então essas ações são muito importantes, né? E aí, com cada grupo de pacientes que eu falei aqui, é preciso ter uma comunicação diferente. Então você vai falar com o paciente que já iniciou um tratamento com você e não finalizou, de uma maneira diferente que você falaria com um paciente que nem fechou o tratamento ainda, que já te conheceu, mas não fechou. E a comunicação é diferente com aquele que já finalizou um tratamento com você e que já faz um tempo que você não fala com ele. Então ele foi até o fim, ele teve o resultado do seu tratamento, pode ter ficado satisfeito ou não, e é importante você saber disso. É sempre importante o dentista fazer um pós-venda, ou seja, terminou o tratamento, mandar lá uma pergunta para ele, uma pesquisa de satisfação. Hoje em dia é tão simples da gente fazer, pode fazer pelo Google Forms, manda um link para ele, fala, puxa, eu queria tanto saber qual foi a sua percepção a respeito do tratamento.
né? Se você puder me responder, eu vou ficar muito agradecida. Eu quero sempre melhorar o meu atendimento. E aí você manda uma pesquisinha ali com 2, 3 perguntas. Isso é um contato a mais, é disso que eu tô falando. Você não tá falando para vir agendar mais uma consulta, você não tá chamando para fechar mais um tratamento, você não quer que seu paciente gaste mais com você. Você só quer que ele responda. E dando a justificativa de que você quer sempre melhorar o seu atendimento. E ele pode ajudar nisso. Então você tá pedindo uma ajuda para ele. Você fez o tratamento, possivelmente ele gostou do resultado e agora você pede uma ajuda para ele. Ele já te pagou, ok, né? Uma troca justa, e aí você pede para ele responder aquilo para te ajudar. E isso já é diferente, isso já faz ele lembrar de você, você já se torna diferenciado fazendo isso. Tá? Então, só que as comunicações são diferentes, né? Para esses diversos grupos. Tá? E entendendo cada vez melhor o seu paciente. E veja, aqui eu tô falando de estratégias que é só você pegar o seu cadastro. Tá tudo lá, tá lá na sua mão. Carla, mas eu tenho só 100 pessoas que passaram comigo até hoje. 100. Olhe para essas 100 pessoas. Trabalhe com elas. Pode fazer campanha para elas. Entenda quem não fechou tratamento com você, fale com elas. É claro que aprender a comunicação correta faz toda a diferença. E eu tenho um módulo inteiro dentro do meu curso que ensina só sobre isso. Comunicação, divulgação, como atrair atenção, o interesse das pessoas. Porque sempre que você entra em contato com o seu paciente, com o seu cliente, você está divulgando o seu nome. Você está aparecendo ali, mesmo que seja um áudio no WhatsApp, é uma divulgação sua. Um outro ponto importantíssimo, olha, aqui tem mais um, não acabou aí, é você sempre buscar reduzir as faltas no seu consultório. Esse é um problema que muitos dentistas têm e me perguntam sempre, Carla, meus pacientes faltam muito. E perguntam, nas suas clínicas isso acontece? O que fazer para reduzir falta? Tem muita falta. Então, o que é importante entender? Primeiro, que todo consultório, toda clínica sofre faltas. Isso acontece. Tá? Não tem como reduzir a zero as faltas. É muito, muito, muito improvável. Né? Nada é impossível na vida, mas é improvável. Principalmente quem tem um atendimento com fluxo muito grande de pacientes, como nós temos nas nossas clínicas. Mas é importante sempre o dentista entender que quando ele reduz as faltas, ele aumenta o faturamento dele. Por quê? Cada horário na sua agenda já tem um custo embutido ali. Só de você abrir o seu consultório já está tendo custo. Então, se você agendou um paciente 30 minutos, ele faltou, você arcou com esse custo desses 30 minutos. Além disso, tem um prejuízo maior, não é só esse custo. O custo é maior ainda porque você deixa de agendar um outro paciente que vai te trazer algum faturamento ali, alguma receita que te traria alguma receita naqueles 30 minutos. Então, o dentista perde em dobro quando o paciente falta. Ou seja, é preciso olhar para essas faltas e buscar estratégias para reduzir. Sempre buscar reduzir. E daí eu pergunto para você assim, você sabe quanto você tem de falta no mês? Esse é um número interessante. Quantas faltas, quantos pacientes, quantos agendamentos você perde porque o paciente faltou? E aí, tem várias ações, não é uma dica mágica. Lembra aqui que não tem uma estratégia poderosa que vai resolver todos os problemas. Mas tem algumas ações que você pode fazer no seu consultório para reduzir falta. Uma das ações, vamos colocar uma aqui, é o tal do lembrete da consulta, a confirmação da consulta. Primeiro, você manda um lembrete de consulta? Se sim, então vamos considerar que sim. Ah, Carla, sim, eu mando sim, mando um WhatsApp para confirmar.
Você aproveita esse contato e manda uma informação a mais? Você aproveita esse contato e gera mais valor para a pessoa que está do lado de lá? Ah, não sei. Como assim, Carla? Manda, por exemplo, a sua localização já, né? Você está no Waze, você está no Google Maps e você manda ali a sua localização, o link da localização para o paciente ou não. Você manda um vídeo falando da importância da prevenção, algum vídeo seu que tenha sentido, faça sentido com esse público. Vou dar um exemplo. É uma consulta de ortodontia. Você manda um vídeo falando da importância do tratamento ortodôntico, que problemas pode resolver. Você manda um material, algo a mais, que agregue valor. Uma imagem, por exemplo, de antes e depois, contando a historinha daquele paciente. O que é que você agrega nessa comunicação de lembrete de consulta? Porque se você só mandar um lembrete, achar que ele viu e que ele vai comparecer, possivelmente você vai sofrer com muitas faltas. Não sei se isso acontece, tá? Eu tô supondo que sim, porque muitos dentistas falam isso pra mim. E nas minhas clínicas, como eu disse, eu tô na prática, eu tô no dia a dia. Eu não vou vir aqui dizer que não tem falta de pacientes na minha clínica. Eles não faltam. Nenhum paciente falta na minha clínica. Eu não estaria falando a verdade. Nós também sempre colocamos estratégias e buscamos estratégias novas para colocar em prática e fazemos testes para sempre ter redução das faltas. E não adianta falar o seguinte, é o paciente que não me valoriza, o paciente que falta, ele não me valoriza. Tem dentista que fala isso. É culpa do paciente, faltar é a culpa dele, ele não me valoriza e tudo mais. Já aconteceu comigo. Uma vez eu faltei numa consulta médica. Eu esqueci. E era importante. E não é porque eu não valorizava o profissional. Imagina, de jeito nenhum. Depois eu liguei lá e agendei e até me desculpei. Falei, puxa, desculpa, porque eu sei como é importante o paciente comparecer à consulta. Eu sei qual é o custo para o profissional de um paciente que falta. Então, é preciso ter atenção a isso. Porque quando o paciente comparece, além de você não ter esses custos adicionais aí, esse custo em dobro, você ainda tem a receita. Você recebe pelo tratamento. Você realiza o tratamento, o procedimento ali, recebe por ele. E isso vai na direção do seu 25 em 1. Isso vai te aproximando, são várias ações que colocadas em prática juntas vão te levar cada vez mais perto do seu 25 em 1, desse faturamento de 25 mil por cadeira. Agora, é preciso fazer, então eu falei aqui de fazer campanhas internas, nem estou falando em divulgar nada. E aí é preciso ter cuidado como fazer esse tipo de divulgação para a gente, para o dentista não ferir o código de ética. Então, muito cuidado com campanhas. Mas campanhas internas você pode fazer para os seus pacientes. Campanhas, resgate de pacientes que não fecharam o tratamento, resgate de pacientes que começaram o tratamento, mas pararam no meio, abandonaram o tratamento e redução de faltas. Então, todas essas ações, e claro, começar com uma de cada vez, ok? Vão trazer mais pacientes na agenda. Então, ao invés de você só olhar para a atração de novos pacientes, que sim, também aumenta o faturamento, obviamente, mas, como eu disse, gera um custo, que eu já ouvi falar que é um custo 5 vezes maior do que trazer de volta um paciente que já passou com você. Então, é um custo 5 vezes maior, pode ser importante também para aumentar o seu faturamento, mas essas ações aqui, com a sua lista de cadastro, são fundamentais você fazer. E essa aqui vai te trazer um retorno muito mais rápido. Então, quer resposta rápida? Fale com a sua lista de cadastros. Quer resposta rápida? Essa campanha de clareamento que eu proponho para os meus alunos,
é caixa rápido. Eu chamo de caixa rápido para o seu consultório, para a sua clínica. Caixa rápido. Você faz uma ação, em uma semana você tem esse resultado. Que essa minha aluna teve de 65 clareamentos, uma outra fechou 12, enfim. E era uma receita que não existiria se não fosse feita essa campanha. E uma campanha só entre os pacientes, tá? Simples. De simples execução.